Muito bom dia, crianças! Bom dia, quinto ano! Hoje é dia 19 de março de 2021, sexta-feira. Vamos estar agora fazendo a nossa aula de História para finalizar os conteúdos dessa semana da nossa apostila do PET 2. Então preparem-se, pessoal, vamos iniciar com o sumário de História. A nossa apostila de História está separada dessa forma. Começa na página 62 e a semana 1 está dizendo sobre os deslocamentos, fluxos migratórios e meios de transporte, na página 62. Na semana 2, os períodos da pré-história e o processo de formação das primeiras cidades, página 67. Semana 3, a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história, na página 70. Semana 4, a família ao longo do tempo, hábitos e avanços tecnológicos, página 75. Hoje, para a primeira semana, nós vamos trabalhar com deslocamentos, fluxos migratórios e meios de transportes, na página 62 da nossa apostila. Vamos ao trabalho? Bom, vamos à apresentação do nosso trabalho, vamos lá? Componente curricular, História, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental. O PET, lembrando que para o nosso município, esse é o PET volume 2 de 2021. Tá? Nós tivemos o primeiro caderno, que foi enviado na semana anterior, e esse é o volume 2 do município. Tá? Nome da escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. Turma, quinto ano A2, período matutino, estudante, o seu nome. Vamos lá? Semana 1 de História, unidade temática, circulação de pessoas, produtos e culturas, as questões históricas relativas às migrações. Objetos do conhecimento, as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação das cidades e as transformações do meio natural, os processos migratórios para a formação do Brasil, os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Os processos migratórios no final do século XIX e início do século XX no Brasil, as dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. Habilidades. O que nós vamos estar trabalhando com essas atividades? Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial, analisando o panorama histórico das vias de acesso da cidade no passado, no presente e seu impacto para o meio natural e as cidades. Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, regional e local. Conteúdos relacionados. Diversos meios de deslocamentos, trilhas, estradas, hidrovias, ferrovias, aéreo e tipos de meios de transportes, aéreos, aquáticos, terrestres, dutoviários, pelos quais as mercadorias e as pessoas chegam aos seus destinos. Fluxos migratórios, construção, leitura e análise de tabela, gênero textual, charge. Interdisciplinaridade, geografia, língua portuguesa e matemática. Outra matéria que eu sou extremamente apaixonado. Muito bom dia, crianças! Bom dia, quinto ano! Hoje é dia 19 de março de 2021 e, assim como as outras matérias, a história ela não consegue ser contada sozinha. A história ela é bem ampla, ela se conecta com todas as outras áreas do conhecimento, mas é uma matéria que se conecta principalmente com cada um de nós. Além da história das nações, a história dos grandes feitos, nós temos as histórias individuais das pessoas, que é extremamente importante. Cada um de nós compõe a própria história. E isso é uma coisa maravilhosa desse componente curricular da matéria História. Desculpa repetir isso, mas eu amo o meu trabalho. 2000 anos depois. O tema dessa semana são os deslocamentos,
fluxos migratórios e meios de transporte. Nessa semana, pessoal, vamos relembrar juntos nossos estudos sobre os processos migratórios, as rotas utilizadas pelo homem ao longo da história para o comércio. Lembrando que migração é a saída de um local para o outro. Imigração, entrada em um país estrangeiro. Emigração é a saída de um país para viver em outro. Todos esses contextos, todas essas matérias vocês já estudaram no ano passado, nos anos anteriores. Nós vamos fazer um relembrando, tá? Vamos lá? Os deslocamentos entre países, estados e cidades para o comércio eram feitos por meio de rotas fluviais que utilizavam como vias de passagem os rios. Observa a imagem. Rotas marítimas que utilizavam como vias de passagem os mares abertos, ou então terrestres, que utilizavam como vias de passagens ferrovias, os trens, os metrôs, rodovias, as estradas, ruas e as rodovias que nós conhecemos. Quando nós falamos, pessoal, de vias de transporte de união, a gente foca bastante no comércio entre as nações, cidades e tribos. Durante a história da humanidade, várias da nossa expansão territorial esteve ligado à necessidade de compra, venda ou aquisição de produtos, de bens essenciais. Tanto para gerar riqueza para um determinado país, determinada região e determinada população, quanto para sobrevivência e subsistência. Então, por isso, as rotas de transporte sempre foram muito importantes na história da humanidade. Nós temos aí, dentre essas rotas, as que são usadas entre rios e lagos, que são chamadas as fluviais, as terrestres, que são rodovias, trilhas, picadas. A nossa cidade mesmo nasceu por um entreposto de comércio e de entrada entre a capitania de São Paulo e as outras capitanias do Brasil, né? O pessoal parava aqui ao lado do Ribeirão do Ouro para se abastecer de água, e aí criaram o pouso da nossa cidade, que veio se tornar posteriormente a cidade de Ibiraci, Minas Gerais. E nós temos também rotas aéreas, que são feitas pelos transportes aéreos, tá? Hoje em dia muito utilizado por aviões, mas nós já tivemos balões. Também temos as rotas terrestres, a mais utilizada no Brasil, tá? Por via de rodovias, com caminhões que transportam a nossa riqueza de um estado para o outro, do campo para a cidade. Tá? Então são muito importantes essas rotas comerciais, que não só influenciam na forma que nós nos relacionamos com os bens de consumo, mas também nos relacionamos com outros seres humanos. Tá certo? Vamos então fazer algumas atividades?